apresentar sentadinho aqui, galera, mó bom. Então, como o Luciano falou, galera, eu vou apresentar para vocês como que a gente faz aqui na... Dá para escutar bem? Dá para escutar bem? O processo de ETL numa arquitetura de Event Stream aqui dentro da Nelway, beleza? Então, quem sou eu? Eu sou o Josué Furlan Machado, pode me chamar de Joso, eu sou Tech Lead aqui da disciplina de Data Engineering na Nelway. Gostaria de começar falando que eu vou tentar me comunicar de forma assertiva, vou usar minha ansiedade para tentar apresentar bem para vocês, e a gente tem um monte de app feito em front-end aí, só para referenciar todos os palestrantes. Show, vamos lá. O que eu vou abordar aqui? Eu vou passar alguns conceitos com vocês, primeiramente, depois eu vou falar sobre arquitetura, e aí depois eu vou trazer o processo de fluxo de dados aqui, de como a gente faz com um exemplo real. Tentarei apresentar no tempo certinho. Já soltaram. Beleza. Show. Conceitos. Começando pelo conceito de ETL. Quem conhece o conceito de ETL aí, levanta a mão, por favor. Beleza, beleza. Então, o ETL, traduzindo, seria o processo de extraction, transform e load dentro do conceito de dados, traduzindo a parte de extração, transformação e carga. Nesse desenho aqui que eu estou apresentando para vocês, dentro de cada ponto, as tecnologias que a gente utiliza dentro da Nelway. Depois, mais adiante, eu vou apresentar para vocês isso um pouco mais separado, mas aí tem os símbolozinhos, quem estiver familiarizado conhece. E aí eu trouxe também um conceito novo, que é a parte de ELT. ELT é a parte de extração, load e transform. Ele é um pouco inverso do ETL, né? E é geralmente utilizado na parte de analytics, onde a gente faz toda a carga do dado para depois fazer a transformação. Beleza? Ok. O conceito de Event Stream e para trazer o conceito de Event Stream para vocês, eu resolvi trazer a parte de batch. Tá? O que é Event Stream e batch? Event Stream e batch são dois paradigmas de processamento de dados. Tá? O meu intuito aqui não é comparar e dizer assim, esse aqui é melhor, esse aqui é pior. É o porquê que a gente escolheu o Event Stream ou porquê que a gente necessita de Event Stream dentro da nossa pipeline de dados. Tá? Em relação a tempo de processamento, como a gente fala de Event Stream, o tempo de processamento ele é muito mais rápido do que um processamento em batch. O batch tu carrega um grande volume de dados que demora mais para ser processado. Com isso, a latência fica maior e a latência do Event Stream é mais rápida. Né? Os dois são altamente escaláveis e as operações dentro de stream elas costumam ser mais simples, porque no momento que tu recebe um dado ou uma mensagem, tu já processa e tu preza por velocidade, então acaba que as operações são mais simples em relação ao processamento em batch, que é muito mais complexo, tu pode fazer operações mais complexas, beleza? Aqui eu vou falar bastante sobre bot nessa apresentação. Bot também é chamado como spider, como crawler, web crawler. Tudo que a gente... o que é um bot ou um crawler ou um spider? É um software agendado para navegar e coletar informações da internet. Isso aí é o que a gente mais usa aqui dentro da nossa área de dados da Nelway, porque, enfim, a gente está coletando dados de centenas de fontes aí, inclusive agora deve estar coletando um monte de dados nesse momento, e a gente coleta tanto de APIs, de sites HTTP, quanto de arquivos, obviamente. Para chegar nesses arquivos a gente precisa navegar, e é isso. Beleza, dados esses conceitos, eu vou falar um pouco sobre arquitetura e depois a gente vai para o exemplo. Estou bem de tempo. Show. Sobre arquitetura. Uma arquitetura Event Stream. Então, toda troca de mensagem é um evento. Quando eu falo troca de mensagem, todo dado coletado por uma fonte, ele gera um evento. Esse evento é consumido e ele cai dentro da nossa pipeline via coleta, vai para transformação e depois para o load. A comunicação se dá de forma assíncrona, ou seja, se eu tenho 500 fontes aqui, eu não preciso de uma fonte, esperar a informação de uma fonte chegar, ou um dado específico chegar, para depois a gente processar outra. É tudo de forma assíncrona, vai coletando, e a gente vai recebendo esses dados e processando. E a gente precisa de brokers para troca de mensagem. Esses brokers aqui a gente usa o Kafka, o PubSub, mas a gente usa Rabbit também, enfim, N outros, mas esses são os principais. Show?
esse gráfico aqui, lembra para vocês que eu falei lá no início que ele ia ampliar um pouco? Então, aqui, esse aqui basicamente é o nosso pipeline. Tá? Dentro desse primeiro ponto, a coleta, estão contidos todos os nossos bots, que eles são feitos exclusivamente em Python. Tá? A gente usa uma lib que a gente mesmo modificou dentro da NEO, baseado no ScrapPy. E a gente tem, pense para cada fonte que a gente coleta, a gente tem um projeto, ou seja, um bot para coletar aquela informação. Dado isso, a gente coleta esse dado, aí na parte de transformação a gente dividiu o pipeline em dois, a parte de processamento e higienização e a parte de organização e enriquecimento. Só que os dois estão dentro da parte de transformação. Tá? O segundo fica muito mais as regras de negócio e o primeiro a parte de limpeza, tratamento, usar outras fontes para a gente coletar isso. Vale ressaltar que todo o nosso pipeline, dentro da parte depois da parte de bot, ela é feita em Golang. Então, antes, voltando nos bots. Os microserviços que os nossos bots consomem são feitos em Go. Tá? Eu não vou trazer código aqui para vocês, mas é só para vocês ficarem cientes. Então, por exemplo, mas qual microserviço que um bot precisa para coletar? Ele precisa de um microserviço de proxy ou de resolução de captcha. Ele pede para um microserviço em Go para fazer essa solução e continuar a navegação. E aí ele injeta essa informação, esse dado coletado dentro do nosso pipeline, onde tem N microserviços de processamento que estão ali recebendo esse dado, validando, transformando, enriquecendo, produzindo e carregando. E aí a parte de disponibilização dos nossos dados ela é feita de forma automática. Então ela vai para um data lake, mas é disponível em N locais, e a gente acaba nem se envolvendo muito nessa parte, porque a gente só garante que o dado vai chegar lá e vai ser disponibilizado. Em meio a tudo isso, a gente tem um monitoramento contínuo, porque eu não sei agora de cabeça quantos microserviços a gente tem. Se a gente pegar em bots, aí a gente deve ter mais de 500 bots, né? E a parte dos microserviços também. Então a gente precisa saber como que está o status dessa coleta. Ou seja, eu tenho uma fonte X lá que tem que processar 100 inputs por dia. Qual que é o status dessa coleta? Como eu sei? Não chegou a informação que eu preciso. Então a gente tem um monitoramento contínuo que alerta para a gente caso não esteja dentro de uma quantidade aceitável, definida previamente para aquela coleta, bem como a qualidade do dado, o enriquecimento para todos os pontos. E aí, entrando um pouco na parte de qualidade, a gente também tem uma equipe responsável por fazer a qualidade desses dados. Pensa que a gente está gerando aí milhões de dados por dia, a gente precisa garantir que aquele dado vai chegar consistente. Então, a gente tem uma equipe olhando para isso também. Show? Ok. Mas como que eu garanto que esses dados estão consistentes para se comunicarem? Então, a gente usa um esquema manager, que é um microserviço responsável só para gerir esses esquemas. Então, todos os nossos serviços usam JSON esquema, tá? E o que esse serviço de esquema manager se preocupa? Ele se preocupa em manter a imutabilidade do dado e e a gente utiliza um conceito que se chama backward compatibility, que significa que uma vez que uma fonte coletou aquele dado, para todo o ciclo de vida daquela fonte, ele vai precisar existir aquele dado ainda, aquele campo, desculpa. Então, vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho uma fonte aqui que me disponibiliza N dados e ele disponibiliza dentro desses o nome da mãe. E a gente está coletando esse dado regularmente, 1 ano coletando, validando os esquemas. E em um determinado momento parou de disponibilizar o nome da mãe e agora ele disponibiliza o nome do pai. O programador vai implementar essa modificação dentro do crawler, né? Só que aquele campo nome da mãe, ele sempre vai existir. Ele precisa manter, mesmo não tendo um dado produzido, ele vai ter que manter aquele campo no esquema, porque em algum momento do ciclo de vida desse dado, esse campo existiu. Então a gente mantém essa compatibilidade. Beleza? Aqui é um exemplo gráfico. Pensem que... Deixa eu voltar agora, que eu tenho poderes de voltar. Cada microserviço aqui, ele se comunica com a nossa API de esquemas, com o nosso serviço de esquemas. Então, aqui, de modo geral, pensem que aquele service ali em cima é cada bot, ou cada microserviço de tratamento, ou cada microserviço que gera entidades.
toda vez que eu gero um evento, ou seja, eu gero um dado, eu valido se esse dado está dentro do esquema, para depois jogar para o Kafka e indexar esse dado no meu data lake. Se em algum momento esse dado não estiver consistente, a gente vai alertar um erro e vai parar de produzir. Beleza? Então, com esses conceitos iniciais e com essa visão de arquitetura, eu quero aqui falar para você sobre o fluxo de dados. Aqui só uma visão rápida. Então, a gente tem centenas de bots coletando informação, jogando para um fluxo de tratamento, enriquecimento, etc., e depois indexando e gerando bilhões de dados para serem consumidos por diversos pontos. Tá? Então, aqui, o que motiva a gente a coletar um dado, a coletar uma determinada fonte? Qual a motivação? Grana, né? Mas a gente precisa que esse dado venha agregar de alguma forma para a empresa, seja produtizando ela no fim, vendendo ela para um cliente, ou ainda agregando em uma determinada outra fonte. Tá? Então, a gente tem a motivação, ela passa por uma análise jurídica. Beleza, acerte a fonte X aqui. Vai ser coletada. Passa pelo jurídico, está tudo de acordo com as normas da LGPD, a gente pode coletar esse dado, ok, a gente gera a gente recebe o ok. Essa definição passa para um data owner, que é o nosso produto de dados, e aí ele vai fazer uma análise minuciosa da fonte para saber quais os campos que ele quer coletar. Com essa definição em mãos, com a motivação e com a análise e com a liberação do jurídico, a gente vai para a parte de desenvolvimento. Tá? Eu me adiantei. Mas, enfim. Eu escolhi uma fonte X aqui, já vou entrar sobre ela, que é monitorar cartas de Magic. Quem joga Magic aí, galera? Levanta a mão, por favor. Não tem vergonha, estou aqui representando vocês. Beleza. Então, eu não quis trazer uma fonte do mundo real aí que eu uso. Então, eu quero monitorar o preço de cartas de Magic. O período dessa coleta vai ser diária. E o objetivo vai ser fazer um loss prevention aqui de perda ou desvalorização da coleção dos jogadores, tá? Então, beleza. Eu não tenho um jurídico aqui, digamos que ele aceitou. Eu posso coletar essa fonte. A gente começa a análise. Então, eu vou lá para a minha fonte. Eu como data owner, olharei para esse site, vou ver quais as informações que eu quero pegar, que fazem sentido para o meu contexto. E aí, com a ajuda de um engenheiro, eu vou abrir as opções de desenvolvedor do site ou do Google, Firefox. Aqui eu estou usando o Firefox, que eu acho mais intuitivo. E vou ver como que ele faz as requests. Beleza. Quantas páginas eu preciso navegar para chegar na informação que eu quero? Como que esse site me dá as informações que eu preciso coletar? É um HTML? É uma API? Nesse caso aqui é um HTML, vou ter que fazer a raspagem. E a grande maioria dos sites que a gente coleta hoje é assim. Então, eu defini que a minha coleta vai ser diária, que a gente vai usar como input. Já tenho mais ou menos uma análise da fonte. E aí eu analisei, gerei um documento, e agora eu vou para a parte de definição de esquemas. Lembra que eu falei para vocês que tudo é baseado em esquemas? Então, aqui, eu ia usar só a data, mas a gente tem 20 anos de jogos, tem milhões ou milhares de cartas, não sei, e a gente preza também pelo processamento rápido. Então, eu diminuí, coloquei collection, não vou explicar muito aqui, porque de acordo com os outros palestrantes, eu tenho que manter a atenção de vocês alta aqui. Então, eu botei a collection aqui, que vai reduzir o escopo para mais ou menos 300 outputs para cada input, numa média, e aí tem o esquema da minha input, beleza? Com isso, agora eu vou para a parte da coleta. O que eu quero coletar? Dá para ver aí, galera? Dá? Beleza, então aqui, olhando para aquele site lá, eu posso voltar, que maravilha. Então, eu vou olhar aqui o que eu tenho de informações que eu achei relevante. E aqui eu montei um JSON de saída que vai estar na minha documentação. Então, eu montei um ID baseado no que eu achei que seria interessante. Tem o nome, tá bom para vocês, mas está um pouco pequeno para mim aqui. Tem a data que eu coletei, o tipo da carta, os formatos válidos. Putz, agora... Formatos, pensa assim, tem um truco diferente em cada região do Brasil. O formato é quase isso, é dentro de um timeline de lançamento de cartas, tu pode jogar aquela carta é válida ou não naquele formato. Grosso modo é isso, tá? E aí eu tenho o valor, onde
a gente não tem um preço fixo, tá? Para os investidores de plantão aí, quero ver vocês fazer predição de card médica. É difícil pra caramba saber quando uma carta valoriza ou não. Enfim, tem um preço mínimo que os jogadores casuais geralmente negociam, o preço médio, que é onde as lojas que têm a maior quantidade de cartas negociam, e o preço máximo que pessoas sem corações negociam. E aí, baseado nisso, eu sei que eu quero coletar. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu tenho o JSON esquema daquele meu dado gerado. Então aqui são quais as informações que quando o meu dado for produzido dessa maneira, eu vou validar ver se ele está de acordo com esse JSON esquema, e aí eu vou ou não passar esse dado para frente para fazer o resto do processamento. Aqui, para não ficar tão maçante, eu trouxe só o esquema do output do bot, mas eu poderia trazer o output da entidade ou do dado tratado, o esquema no caso, mas eu não trouxe, tá? Então aqui, com tudo definido, eu vou começar o meu desenvolvimento do meu bot. Aqui tem uma visão geral do que eu tenho, o que envolve o desenvolvimento de um bot. Então eu tenho meu input, eu tenho meu output, né, eu tenho o esquema definido. Vamos fazer de conta que esse site da Liga Magic ele tem um CAPTCHA, tá? E aí eu preciso de um proxy para acessar, porque pensem que o mesmo IP batendo toda vez naquele site, ele vai ser bloqueado em algum momento. Então a gente tem microserviço para isso e eu tenho microserviço para services, tá? No meio do desenvolvimento, da navegação, quando o meu bot chegar num ponto que ele precise, pô, beleza, tá bloqueando as requisições para esse meu proxy. Então eu tenho um load balancer que vai pedir, serviço de proxy, me dá um outro proxy que esse bloqueou. Então ele vai pegar outro proxy, vai seguir o fluxo. Recebi um CAPTCHA, porque eu estou fazendo muitas requisições, ou é um site que tenha muitos CAPTCHAs. O meu bot vai chamar o meu microserviço de CAPTCHA, e a gente vai mandar para um solver, esse solver vai resolver o CAPTCHA, vai devolver para a gente o resultado, e eu sigo o meu processamento. Tá? Aqui tem uma API de files, porque alguns bots que a gente tem, eles coletam dados baseados em arquivos. Então a gente quer salvar esse arquivo para em um determinado reprocessamento não precisar ir na fonte e baixar de novo, então eu tenho esse cara guardado. Mas para sites HTML, eu posso fazer um upload de um PDF. Ou nesse caso da Liga Magic, eu quero salvar essa imagem bonitinha aqui. Ó. Então eu vou lá e vou mandar para a minha API de files e vai salvar a imagem da carta. Beleza, esse é o fluxo do bot, com isso ele vai conseguir navegar, vai fazer todas as operações, vai mandar esse dado para frente. E aqui embaixo eu tenho o meu scheduler de inputs. Lembra que eu falei para você sobre o conceito de bot? Ou de crawler, eles são tarefas agendadas com determinados inputs. Então, lá eu defini que meu input vai ser data, então todo dia eu vou ter uma lista de coleções, eu vou imputar aquele dia, aquela data, e ele vai coletar tudo para aquela data. Beleza? E como eu sei como é que está o status da minha coleta? Então, aqui a gente se apropriou do conceito de status code do HTTP, e aplicou para a nossa realidade, tá? Então aqui é o status de uma coleta na fonte da Liga Magic, por exemplo. Então onde eu inseri 791 inputs, ali tem a última data de processamento, que foi ontem. Dessas 791, eu sei que 772 eram boas, deram 200, status ok, beleza. Temos aí 16 como na faixa de 400, que é client error, né? Quando eu falo client, é quem está inserindo, não o cliente mesmo. Então, eu sei que o 400 é um bad request, mas para nossa realidade, isso é uma input inválida, se eu não me engano. Então, eu sei que 14 das inputs que eu gerei não eram válidas, ou eram coleções inválidas, ou eram datas no futuro, ou eram datas que não passaram pelo validador de inputs. 404 não acharam, então pode ser que de novo, era uma data futura de uma coleção válida, eu fui lá e não tinha nenhuma informação de cartas dessa input. E 500 são faixas de erro no servidor mesmo. Então, 516 é um response page not expected, ou seja, o site não processou a minha requisição por alguma maneira que eu não posso controlar, porque pense assim, galera, a gente está coletando dados de fontes de terceiro. Então, eu não tenho controle sobre como aquilo vai. Mudou uma tag HTML. Pô, quebrou meu parser aqui, vai dar pau. Então, eu tenho que ir lá, eu flago e sei por que deu erro. 504 é erro de proxy, então eu sei que a gente tentou muito, bloqueou aquele proxy. Então,
E aí, o que acontece quando eu tenho isso tudo separado em vários status codes? Eu posso reprocessar. Então, 400 eu sei que não preciso reprocessar, porque eu sei que vai dar erro. O erro era do cliente, era meu, mas um 516, por exemplo, pode ser que em algum momento a fonte estava em manutenção, eu posso reprocessar e ver se ele vai se tornar um 200. Como é que eu estou de tempo? 9 minutos. Beleza, então eu coletei o meu dado e agora eu tirei a principal dificuldade da minha vida, que é sair fora da internet e fazer crawler no site dos outros. Porque, gente do céu, tem site muito ruim, tá? Para coletar. E aí eu vou fazer a parte de processamento e higienização. Então, eu vou padronizar meu dado. Então, aqui eu defini que tudo vai ser uppercase. Então, vai ter um tratamento que vai transformar meu dado em uppercase. Vou criar novos campos baseados em dados que eu tenho. Vou remover caracteres especiais que não façam sentido para o meu dado. E como nesse universo fictício de cartas de Magic, eu tenho outras fontes que eu coletei, que são fontes de torneios oficiais do Magic, que tem baralhos lá, e eu vou fazer uma agregação dessa fonte, beleza? Então aqui, para vocês estavam aprendendo. Então aqui ali eu adicionei 3 novos campos, tá? Eu sei que na Liga Magic ela tem o autor da carta, mas aqui, fazendo de conta, eu não tinha, então tem uma entidade de autores, de desenhistas. Então, dado o nome da carta, eu consegui criar um novo campo baseado no autor. Eu fui lá na minha entidade de autores e agreguei esse cara. Eu fiz um price prediction. Então, como eu tenho coletado por dia, eu faço um cálculo para ver qual o gráfico de preço dessa carta e a variância dela e gera uma predição de preço. Então, aqui, para essa carta, a gente tem uma chance de 35% de desvalorizar. É uma carta ruim mesmo. E aqui, tem mais? A ocorrência em competições. Então, aqui, baseado na minha entidade de competições, competições têm formatos, tá? Então, eu peguei e a incidência dessa carta no último torneio, na última competição do formato Modern, ela foi de 10%. Mentira, essa carta não joga, mas é só para representar vocês. Tá? E aí eu tenho uma informação agregada agregada e com mais valor. Agora tragam isso para o mundo de vocês, tipo, para os dados que vocês estão consumidos ou para as fontes públicas que a gente tem na NEL. A gente faz agregações de N outros dados, entendeu? E agora eu vou gerar o meu Golden Record, que é a minha entidade, que é o dado que a galera vai consumir mesmo. Então, para isso, eu vou fazer união de dados de fontes, vou fazer update de entidades. Então, como é a entidade de carta que eu criei, eu posso criar uma entidade de torneio com as cartas daquele torneio, porque antes eu tinha só o valor dela. Então, aqui, eu só cortei o primeiro, porque senão não ia aparecer o meu JSON aqui. Então, as informações que eu agreguei fazem de conta que está aqui, tá? E aí eu tenho uma entidade de cartas bonitinha, toda agregada, e aí eu tenho uma entidade de competição que eu agreguei aquelas cartas. Então, o mesmo dado ele foi tratado, tudo bonitinho, passou no fluxo de dados, validou o esquema, legal, a gente coletou, entrou aqui na parte para gerar o nosso Golden Record, além da entidade de cartas, eu estou gerando a entidade de competições, estou dando um append na minha entidade de competições. Beleza? 6 minutos. E onde eu disponibilizo esse dado? Então, já dei um spoiler para vocês, eu disponibilizo via API, via o Neo Apps, que é a nossa plataforma, que tem N aplicativos que vocês podem pensar aí do jeito de consumir dados, aí, daria uma talk só sobre isso. O Data Lake tem um asterisco, porque tudo vai para o Data Lake. Para o BigQuery, porque a gente consome esses dados via BigQuery também para fazer agregações de serviços, e a gente tem o Neo Report, que é um Power BI, tá? Mas a gente não coleta cartas de médica, é só fake, tá, galera? Então, aqui fazendo um apanhado geral, a gente tem o fluxo de dados, a gente coleta esse dado, né, na internet, fora, centenas de bots, imputam na nossa pipeline de microserviços em Go para fazer os tratamentos e os enriquecimentos que vocês viram, e a gente disponibiliza bilhões de dados aí para a galera consumir. Então, a gente disponibiliza dados para a própria Neo e consumir, time de analytics, times de plataforma e para clientes também, né? Beleza, passa pela camada de API, mas ainda é praticamente o dado puro aí que é disponibilizado. Nossa, foi rápido, cara. Então, para finalizar, olha só, eu me apresentei pouco, depois a gente pode tomar um chopp e trocar uma ideia, galera. A gente tem o Neo Labs aqui, foi sem querer, tá? Mas vai sair uma apresentação dessa terceira parte no canal do Neo Labs amanhã, então se vocês não ficaram convencidos que eu falei, amanhã vai ter uma talk falando sobre isso, se inscrevam no canal aí, quem está vendo.
E tem quem quiser trabalhar conosco, tem o Kenobi aí. Não sei se a gente tem vaga, mas tá aí, só se inscrever. Vai estar lá se tiver. E é isso. Valeu, galera. Tem 5 minutos para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Ah, lá no fundo. Peraí, tô indo aí. Boa noite, jovem. Você falou um pouco ali sobre o ciclo de vida do soldado, quando ele deixa de ficar saudável, vamos dizer assim, você notifica o seu cliente. Queria saber como é que você faz essa notificação e o que acontece com o soldado, como é que é o ciclo de vida dele ali, o encerramento. Então, quando eu falei em cliente, é o consumidor, não o cliente final, tá? Então, a gente... Quando alguma fonte não é mais... Deixa eu ver se consigo te responder certinho, tá? Quando uma fonte não é mais aplicável para a gente passa por um processo de descarte. E aí toda a informação que a gente tem daquele dado é descartada. Ou seja, não é mais válido juridicamente, enfim. E aí, caso ele não seja mais... Algum campo não seja útil, aí a gente notifica, daí o cliente final mesmo é notificar. A gente não vai mais coletar, a partir de tal data não vem, nessa fonte só disponibiliza isso. Tem mais uma aqui, José. Peraí. Eu queria entender um pouco sobre como que vocês conseguem compartilhar a informação de qual que é o formato tópico do Kafka, por exemplo, entre times, assim, como é que vocês se comunicam para dizer qual que é o formato da mensagem que vai trafegar naquele tópico? Então, a gente tem uma tripla que representa aquela fonte. Então, vamos usar aqui a Liga Magic. Essa tripla é composta sobre 3 coisas. O nome da fonte pré-definido já na documentação, um provider, porque a gente também consome dados, compra dados, etc. Então, digamos que para esse exemplo... E o tipo daquela fonte. Então, quando a gente está falando em bot, a gente chama de type source. Então, por exemplo, da Liga Magic, tu vai ter o tópico do Kafka vai ser sempre o mesmo no decorrer da vida daquele dado. Então, vai ser uma tripla formada pelo type, pelo provider e pelo nome. Nesse caso, seria Source, Neo e Liga Magic. Até ele virar entidade, a entidade ali eu acho que eu chamei de Cards Entity. Então, vamos dizer que ela é só card. Aquele tópico vai ser Entity, Neo e Cards. Quem olhar para esse tópico vai saber do que a gente está falando. Então, desde a fonte até a entidade. Não entendi a pergunta. Mais uma pergunta, pessoal. Acho que dá tempo mais uma só. Tem uma aqui. Boa noite. Eu fiquei com dúvida em relação à maneira como vocês entendem se o dado é possível ou não de ser adquirido ali, entendeu? Como a parte jurídica ali. Vocês trabalham com dados basicamente públicos, pelo que eu entendi. Existe algum cenário onde você possa trabalhar com dados privados? Supondo que a minha empresa queira usar a tua inteligência para fazer algum tipo de engenharia com os meus dados. Existe essa possibilidade ou vocês não arriscam fazer isso? Agora tu me pegou. Eu acho que dá, tá? Mas quer responder, viu? Peraí, vou passar para os universitários. Normalmente, em todas as aplicações tem como fazer o upload dos dados do cliente. Então, normalmente a gente, digamos que alguns dos segmentos que a gente atua é sales e marketing e risk compliance, loss prevention. Então, digamos que seja uma empresa de sales e marketing que quer utilizar a nossa plataforma e os nossos dados para criar, identificar como que é a tua base. Então, tu faz um upload das tuas informações dentro do nosso pipeline e dentro da plataforma tu consegue conectar com os nossos dados para identificar, por exemplo, quais os melhores leads para vocês. Então, a gente consegue fazer o upload e conexão com o caso de uso que é necessário para cada cliente. Mas aqui, essa plataforma que ele mostrou é uma plataforma mais para coleta de dados públicos, né? Aí a parte de cliente utiliza uma outra parte da plataforma que é voltados para client data mesmo, só para fazer o upload da informação e fazer esse match com o dado de cliente ali dentro. Pessoal,